Meus queridos, amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro. Segunda carta que nos escreveu o apóstolo Pedro. Capítulo de número 1. Eu lerei versos 12 até o verso de número 15. O texto de nossa mensagem hoje, nesta manhã, é 2 de Pedro, capítulo 1, versos 12 a 15. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 12 a 15. Eu farei a leitura desta mesma porção, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 12 a 15. Esse será o texto que nesta manhã nós iremos expor, contando tão somente com a graça do nosso Deus. Eu peço que cada um se dedique a prestar atenção na leitura, lembrando que esta é a palavra do Senhor. Assim está escrito. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Pedir graça do nosso Deus, mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui como necessitados e carentes, ó Deus, da operação da Tua graça. Graça que é maior do que o raciocínio intelectual, graça que é maior do que textos que já ouvimos nas nossas vidas cristãs, graça, experiência de ter ouvido textos nas nossas vidas cristãs, graça que é maior do que o tempo de evangelho que temos na carreira cristã, graça, ó Deus, que é maior do que o nosso esforço, seja qual for ele, graça que nos auxilia, graça que age enquanto nós não estamos nem mesmo conscientes dos perigos espirituais, conscientes de verdades que deveremos lembrar, graça que está conosco por causa tão somente de Jesus Cristo, por causa do seu amor, do teu amor, ó Pai, revelado nele, intervindo por nós, morrer. E assim ser o nosso Salvador, não só aquele por causa de quem tu regeneras um pecador, mas aquele que continua conosco, está conosco todos os dias,
aquele com quem temos uma história, cuja história é essa que será muito mais bela no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos não só de alma, mas também de corpo com Ele. Esta é a nossa esperança, Senhor. Esta é a esperança nesse texto e esta é a esperança de todo cristão. Por isso pedimos, ó Pai, que não ouçamos meramente palavras vazias, como um tino, um som um som de um sino, mas ouçamos, ó Deus, poder dos altos céus, de pecadores, de um vaso de barro para pecadores, também vasos de barro, cujo conteúdo em nós, aquilo que é divino. Ó Deus, grande mistério é esse, mas que só o Senhor pode sustentar e manter pela graça. E ao fim de tudo, toda a glória é tua. É assim que determinastes, é assim que o Senhor opera. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Você já teve a experiência de ter esquecido algo que estava bem perto de você? Você já teve a experiência de ter planejado algo na sua mente e obviamente não com tanto cuidado como deveria, por isso esquecemos, mas enfim, de alguma forma você pensou, e então você pegou algumas coisas que você deveria, usar para determinado plano, e aquilo estava na sua cabeça, estava muito claro que você deveria pegar aquele objeto ou enfim, mas sem você perceber. Você esqueceu daquilo e só depois, quando você precisa daquilo, você vai lembrar onde ficou e você vai ficar sem entender como você esqueceu daquele objeto tão importante para aquilo que você planejou. Você já passou por essa experiência? Irmãos, a verdade é que quando nós pensamos em tarefas na nossa vida, em como executá-las, está tudo muito claro na nossa mente. Nós projetamos em nossa mente como realizá-las, não há dificuldade, nós temos aquilo que é necessário ou buscamos, obter aquilo que é necessário, então dizemos: "Pronto, vai ser assim, 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 assim", não há dificuldade. Contudo, quando nós somos expostos ao ritmo da vida, quando nós somos expostos às situações, aí então nós vamos mostrar se estamos, digamos, realmente preparados para aquilo, ou se a nossa mente, ela vai, digamos assim, nos trair e nós iremos esquecer coisas que nós não deveremos esquecer. O Senhor irá mostrar que, na verdade, não nos preparamos devidamente para aquele momento. Certamente todos nós já passamos por isso, na verdade, até as crianças. Nós explicamos a elas o que elas têm de fazer, é assim, assim, assim. Meu filho, minha filha, você já aprendeu isso, não é verdade? Sim, papai, sim, mamãe. Mas então elas, muitas vezes destrambelhadas como elas são, elas esquecem. Isso acontece, irmãos, com todos nós. E é exatamente por isso que precisamos ouvir alguém nos lembrando, antes de nós executarmos as tarefas, ou até mesmo depois que isso já aconteceu, nós precisamos de alguém para nos lembrar aquilo que nós já sabemos, mas nós esquecemos, porque não damos o devido valor, ou não refletimos devidamente.
naquilo que deveremos refletir. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro está fazendo nesse texto. Ele já gastou muitas palavras aqui, desde o verso de número 3 até agora, até o último versículo que vimos na última ocasião, no verso de número 11, nos falando da santificação, falando da do fundamento, da base da santificação, que é Deus como o generoso doador de todas as coisas boas que conduzem à vida e à piedade, nos falando da própria ordem da santificação, mostrando a forma, que é de forma diligente, nos dando a ordem de associar cada graça uma com outra, com a fé. Depois, não bastando, Pedro nos falou sobre motivos para a santificação, reforçando isso. Mas, irmãos, muitas vezes nós não aprendemos. Com muitas palavras, com muitos ensinos, de um jeito e de outro, por um caminho e por outro caminho, nós ainda esquecemos. Nós ainda temos dificuldade de executar aquilo que foi explicado a nós. Isso acontece em diversas ocasiões, isso acontece na hora de estudarmos algum assunto, de lermos e nos debruçarmos numa leitura para aprender alguma coisa. Isso acontece no nosso trabalho, no nosso labor diário. Isso acontece no lar, no nosso dia a dia dentro de casa. Isso acontece com muitas coisas, especialmente quando nós falamos da vida espiritual, da santificação. De forma muito bondosa, de forma muito generosa, de forma muito paciente, como muitas vezes nós não somos com as pessoas. O Senhor está aqui falando da mesma coisa, porque nós precisamos ouvir do mesmo assunto. E agora, de uma forma diferente, o Senhor agora está nos lembrando, ele já nos falou de tantas formas sobre a santificação, e agora ele nos lembra destas mesmas palavras. Por isso o tema do nosso sermão é o seguinte, preste atenção: lembrando e perpetuando as palavras de santificação. Lembrando e perpetuando as palavras de santificação. Lembrando e perpetuando as palavras de santificação. E nós iremos ver esse texto em 3 partes. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, nós iremos ver o primeiro ponto, que é, na verdade, são 3 respostas de como lembrar e perpetuar as palavras de santificação. Em primeiro lugar, lembrar a prontidão, em primeiro lugar, como a prontidão em lembrar. Em segundo lugar, em segundo ponto, o compromisso em lembrar. E em terceiro e último lugar, nós iremos ver, nós veremos, em terceiro e último lugar, o esforço para perpetuar. Em primeiro e último lugar, a prontidão para lembrar. Em segundo lugar, o compromisso para lembrar. Em terceiro lugar, o esforço para perpetuar. São palavras muito parecidas, então às vezes nós confundimos, mas iremos vê-las uma por uma. Em primeiro lugar, a prontidão em lembrar. Veja o verso de número 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Em primeiro lugar, então, nós vemos aqui o apóstolo Pedro pronto em lembrar as palavras de santificação. Veja, ele diz assim: por esta razão, e ele nos remete ao que foi falado antes. Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas. Que coisas? E são exatamente as coisas que já falamos, dos versos 3 a 11. As palavras de santificação. E especialmente, irmãos, o verso número 11 diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns cristãos podem, muitas vezes nós, de uma forma geral, podemos olhar para esse texto e ficarmos pensando, mas como assim a minha vida de santificação? As boas obras que eu
tenho e que eu sei que Deus que desenvolve em mim, mas eu também opero. Essas boas obras, elas me suprirão para a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer então que são as minhas boas obras que me farão entrar no reino eterno? Essa é uma pergunta salutar, uma pergunta relevante que nós devemos fazer ao texto, e é óbvio que não, irmãos, que não. Por outro lado, é verdade que nós, vez por outra, ou nós confundimos muito a obra do novo nascimento e as boas obras, nós juntamos muito essas coisas, ou então nós separamos demais essas coisas, anulando ou diminuindo o valor das boas obras. Vez por outra, nós cometemos um ou outro extremo. E eu acho muito interessante uma parábola que o Senhor Jesus conta lá em Mateus de número 15. Nós não precisamos abrir, mas lá diz o Senhor Jesus que quando vier ele no reino eterno, ele dirá aos discípulos: vinde, entrem no reino eterno preparado para vós. E por quê? Ele diz: por quê será dito isso a vocês? Então ele começa a dizer: porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, porque eu estava nu e me vestiste, porque eu estava preso e me visitaste. Parece, inclusive nos nossos dias, que se faz tanta confusão entre essas duas coisas que eu falei, não é? Parece que o Senhor Jesus está dando a entender que aqueles crentes que chegarão naquele grande dia, quando eles forem julgados, e eles se dará a entrada para eles no reino eterno. Parece que essa entrada se dará porque eles deram de comer, porque eles deram de beber, porque eles vestiram o necessitado. Mas não é nada disso. Por outro lado, também é por isso. Também é por isso. Irmãos, as boas obras, elas são tão necessárias na vida do crente. Elas de forma alguma são como um pagamento pela eternidade. Mas quem não tem as boas obras não entrará no reino dos céus. Quem não tem as boas obras não entrará no reino dos céus, e será também por causa disso. Naquele dia, sim, poderemos ser cobrados por não termos boas obras. Naquele dia, sim, alguém pode não entrar no reino eterno por não ter boas obras. E é óbvio, isso também será porque Cristo não alcançou a alma dessa pessoa, mas também será por causa das boas obras. Elas estão juntas, essas duas coisas. Não há como separá-las tanto. Às vezes falamos de forma didática, separamos de forma didática, mas elas estão juntas. E o Senhor e Pedro, então, nos mostra aqui a prontidão em lembrar essas palavras de santificação. Ele está continuamente preparado. Ele é como um garçom que está no serviço, ou como um vigia de plantão que está pronto para trabalhar. Está pronto para lembrar, não apenas um pouco aqui ou ali, mas ele está pronto para continuamente lembrar, em qualquer momento, continuamente lembrar as ovelhas, aqueles a quem ele está escrevendo. Ele está pronto a lembrar as palavras de santificação. Ele está pronto a trazer à memória aquilo que essas ovelhas sabem, mas elas esquecem. E veja, isso fica muito claro quando Pedro mostra a quem ele está falando. Olhe para o verso 12. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, algum crente poderia dizer: ok, Pedro, eu já sei, eu já ouvi a leitura de vários textos na minha vida cristã.
Eu já tenho inclusive de memória vários textos. Eu não preciso nem mesmo abrir, porque eu já sei de cabeça. Pedro, talvez essas palavras sejam para alguém mais novo, não para mim. Veja, o texto diz: embora Pedro já sabe, na verdade, o Senhor, através de Pedro, já sabe que nós costumamos pensar que não precisamos ser lembrados. Embora Pedro então mostra aqui a quem ele está falando, em primeiro lugar, aqueles a quem a verdade está presente neles. Ele diz: já, a verdade já presente convosco. Ele não está falando aqui, embora estas palavras sirvam, ele não está falando aqui àqueles que precisam do anúncio do evangelho, aqueles que não abraçaram o anúncio do evangelho. Embora é óbvio que essas palavras possam ser usadas para a edificação de pessoas que não foram convertidas, Pedro não está se dirigindo a elas. Ele está se dirigindo primeiramente àqueles em quem a verdade já está presente nos seus corações. Em segundo lugar, ele está se dirigindo àquele que está convicto da verdade. Veja, ele diz: embora sejais certos da verdade. Ele não está falando, embora também é possível usar essas palavras, ele não está falando àqueles que estão duvidando dessas palavras. Aqueles que estão ainda pensando e considerando se elas são ou não verdade, se algum ponto do evangelho é verdade ou não. Não, Pedro não está falando dessas pessoas, ele está falando daqueles que estão certos, convictos da verdade. Aqueles que têm em seus corações que o evangelho é verdade, que a escritura é a palavra de Deus. É para eles que Pedro está falando. Em terceiro lugar, Pedro também está falando àqueles que estão firmes na verdade. Veja, ele diz assim: não só aqueles em quem a verdade já está presente, não só aqueles que estão certos da verdade, mas também aqueles que estão confirmados na verdade. Ou seja, eles estão firmes na verdade. Eles não se movem dela. Vem o vento e eles ficam ali. É para eles que Pedro está falando. Sim, essas palavras podem ser usadas para aqueles que estão fracos na fé, para aqueles que precisam de algum aconselhamento em algum ponto, um discipulado. Sim, ela serve, mas Pedro está falando especial e primeiramente àqueles que estão firmados na verdade. Lembro, eu estou pronto para continuamente lembrar a vocês, trazer à memória de vocês as palavras de santificação, a vocês em quem a verdade já está presente, a vocês que estão certos e convictos da verdade, a vocês em quem a verdade está, a vocês em quem que estão confirmados na verdade. Ele está pronto, irmãos, para fazer isso. E veremos nas aplicações porque é necessária essa prontidão. Aqui está o primeiro ponto. A prontidão em lembrar, passamos ao segundo agora. Versos 13 a 14. O compromisso em lembrar. Veja, olhe para a sua Bíblia. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Também considero justo. Ora, por que Pedro fala assim? Há 2 motivos pelo menos que nós poderemos aqui perceber, porque Pedro diz: "Eu tenho que fazer isso, eu tenho que, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar as lembranças de vocês". E aqui Pedro mostra, irmãos, o seu coração pastoral. Nós falamos no início dessas exposições, que esta segunda carta de Pedro, ela é uma carta, digamos assim, mais dura, e de fato ela é mais dura do que a primeira. Porque Pedro tem o objetivo aqui também de alertar o povo de Deus contra os hereges, aqueles que são perversos, para combater a fé do povo de Deus. Mas Pedro mostra aqui agora também o seu coração pastoral.
Ele mostra o seu amor, revelando a sua consciência de ministro, presbítero, preocupado com quem deve, com seu dever de anunciar o evangelho ao povo de Deus. Ele recebeu essa incumbência. E está escrito em 1 Coríntios 4:2, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ele sabe disso. Ele tem muito claro que muito mais do que temer as pessoas que estão olhando para ele, seja quando ele pregou, em alguns momentos está registrado em Atos, seja quando ele escreve a sua carta, muito mais temer do que irão falar. Ele teme aquele que entregou a ele a incumbência de cuidar do rebanho, de pastorear o rebanho. Vocês lembram? No final do Evangelho de João está escrito que o Senhor Jesus disse: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta. Cuida. Pedro, elas precisam de cuidado. Elas vão esquecer, Pedro. Você precisa ter paciência com elas. Pedro, apacenta. Pedro, cuida. Pedro, tem em seu coração pastoral o temor do Senhor. Essa incumbência, para que ele seja achado fiel. É por isso que então que ele diz: eu também considero justo. Ou seja, ele está dizendo, não é que eu seja bonzinho com vocês. É justo que eu faça isso. É justo que eu tenha paciência. É justo que eu lembre. É justo que eu traga a memória de vocês. Não é porque eu sou, como os católicos romanos enxergam, um santo, não no sentido santo de ser separado, como todos os crentes são, mas de ser uma pessoa assim especial, cujo pecado não toca. Não, é porque o Senhor me entregou essa incumbência. Mas Pedro também diz, eu considero justo, porque ele se vê no dever de exercer o ministério, lembrando a mente dos seus leitores, porque ele sabe que elas tendem a ficar adormecidas, tendem a entrar no estado de stand-by. Nós já sabemos o que é isso, não é? Desligamos ali, apertamos a tecla do celular, a tela fica fechada, não mostra nada, mas nós sabemos que o celular está funcionando. Desligamos a TV, mas por dentro um circuito está funcionando, gastando ali o mínimo de energia. Fechamos a tela do computador e sabemos que ele continua funcionando, mas não está tão ativo assim. Assim a nossa memória está funcionando, mas não tão ativa quanto precisa. Pedro sabe disso. Que a nossa memória, irmãos, tende a adormecer, a hibernar e esquecer as palavras de santificação. Então é por isso que ele diz: eu também considero justo. Também considero justo. E ele usa uma linguagem, inclusive, interessante, quando ele diz assim: enquanto eu estou nesse tabernáculo. Que forma bela, diferente de falar da vida. De falar que nós estamos aqui de forma temporária. É uma linguagem do Antigo Testamento, é óbvio, e que também está em 2 Coríntios 5. Diz o texto no verso número 1, sabemos que se a nossa casa terrestre neste tabernáculo se desfizer, temos a parte de Deus no edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo, gememos, aspirando por
sermos revestidos da nossa habitação celestial. Quando Pedro então diz assim: enquanto eu estou neste tabernáculo, ele está usando uma linguagem figurada para falar enquanto eu estou vivo aqui nesta vida, enquanto eu estou usando, enquanto eu estou vivendo neste corpo que não é permanente. Enquanto eu vivo esta vida que não é permanente. Pedro revela a sua consciência de que ele vive de uma forma temporária. Que ele se dedica, inclusive ele está se dedicando a escrever essa carta no momento em que ele escreve. Mas ele sabe que tudo isso é temporário. Ele diz: enquanto eu estou neste tabernáculo. Pedro sabia, irmãos, que depois que passasse a sua vida aqui, ele não poderia fazer mais nada para o bem da igreja. Acabou, Pedro, a sua contribuição. Não há mais o que fazer. Enquanto mais próximo da morte, então, Pedro percebe a urgência de usar o seu tempo, usar o seu corpo para o bem da igreja. E pergunto a você, cristão, como você tem usado o seu tempo? Quando nós somos jovens, nós pensamos, né? Eu tenho muito tempo pela frente. Posso fazer muitas coisas. Quando estamos mais perto da morte, pensamos o tempo está pouco, eu tenho que aproveitar melhor. Mas a grande pergunta é: e quando é que a morte chega para nós? Você sabe? Então todos deveremos viver como Pedro, dizendo: eu estou neste tabernáculo, mas é por um tempo, e eu não sei qual. Já está estabelecido, mas Deus não me revelou. Então eu vou usar o meu tempo. Ora, quantos jovens nós vemos morrendo hoje? E eu não estou falando de jovens que enchem a cara e pegam um carro e batem, ou a moto. É tão comum hoje ter acidente de moto, né? E caem e acabou-se a vida dele. Eu estou falando de jovens criados em boas famílias, que por algum motivo morrem. Irmãos, estamos num tabernáculo e não sabemos quando esse tabernáculo irá se desfazer. Enquanto estamos nele, diz o apóstolo Pedro aqui, eu considero justo, enquanto neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Enquanto estamos no tabernáculo, devemos gastar o nosso tempo para a glória de Deus, para a edificação de nossas almas, para a edificação daqueles que estão ao nosso redor. Isso, mais uma vez, eu tenho que tocar vez por outra neste assunto das redes sociais. Mais uma vez, nos lembra como usamos mal o nosso tempo e como usamos mal a rede social, que inclusive, eu sei, muitos usam como instrumento de trabalho, e é louvável, é sábio, mas por vezes, nós não sabemos o momento que nos perdemos e quando vamos perceber, já estamos a meia hora, 1 hora, 2 horas, gastando um tempo que não vai voltar. O tempo que deveríamos ter comunhão com Deus, o tempo que deveríamos ter comunhão com os nossos familiares, o tempo que deveríamos ter serviço para aqueles que precisam. Um tempo que deveríamos estar aprendendo mais do Senhor. Pedro está muito lúcido em relação a isso. E ele diz: eu estou nesse tabernáculo, mas é por enquanto. E ele sabia que iria morrer a qualquer tempo. Dizem os pais da igreja, principalmente Tertuliano, que quando Cristo afirmou a Pedro a sua morte, lá em Gênesis 21:18, Pedro, por agora você anda, parafraseando aquilo que Jesus disse. Agora você mesmo anda por si, mas vai chegar a hora que outros te conduzirão.
Dizem os pais da igreja, especialmente Tertuliano, que Cristo estava falando ali, inclusive do momento da morte, que outros conduziriam Pedro até a cruz. E sabe-se que Pedro, quando na hora de ser crucificado, ele disse: "Eu não sou digno de morrer como meu Senhor", e o crucificaram de cabeça para baixo. Já havia então a profecia, é isso que ele diz no verso 14, certo, de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro sabia, diferente de mim e de você. Pedro sabia que estava perto. Sim, ele sabia que a qualquer momento de sua vida ele poderia morrer, mas agora, especialmente, neste momento, o Senhor Jesus Cristo já havia dito para ele acerca da sua morte. Ele sabia que estava bem perto. O que você faria se Cristo te dissesse hoje quando você iria morrer? O que você faria? Iria comer melhor? Iria se reconciliar com aqueles com quem você tem conflitos? Iria amar mais o seu cônjuge? Iria amar mais seus filhos? Iria relevar mais os problemas da vida? Iria servir mais? Aguardando, porque você sabia que tal data chegaria a sua morte, não é verdade? Pedro sabia disso, ele teve o privilégio de saber disso. Aqui vemos, irmãos, o compromisso em lembrar. Pedro diz: Eu Eu considero justo. Isso mostra o compromisso dele em despertar as nossas lembranças. Esse é o primeiro ponto. Vemos Pedro pronto a lembrar, em primeiro lugar. Vemos ele com um compromisso para lembrar. E agora, em terceiro e último lugar, vemos o esforço para perpetuar. Diz no verso 15: Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro está de fato engajado, comprometido, para que as palavras de santificação fiquem nos corações de seus ouvintes. Ele não apenas está agindo pensando agora naquilo que ele pode fazer agora. Ele está agindo agora, em terceiro e último lugar, naquilo que ele poderá, entre aspas, fazer, mesmo morto, ou o fruto que pode dar aquilo que ele faz agora, o fruto que pode agir depois da sua morte, fruto daquilo que ele faz agora em vida. Esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ele está falando da sua morte, conserveis lembrança de tudo. Irmãos, nós estamos olhando para um velho, um idoso. Não entenda velho no sentido pejorativo, mas um experiente, alguém vivido, alguém já com suas energias gastas, uma bateria como uma bateria perto do seu limite de validade. E Pedro diz: "De minha parte, no que depender de mim, esforçar-me-ei". E como não bastando ele diz: "Diligentemente". Ele já deu exemplo, ele já ensinou-nos, dizendo acerca da diligência na santificação. Na segunda vez, no verso 10, ele diz assim: "Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior". Agora ele está ensinando-nos sobre essa diligência. Como um presbítero, ele está mostrando essa diligência mesmo velho. Ele está fazendo aquilo que o Senhor Jesus fez. Quando ele sentou-se no monte para pregar o seu tão conhecido no Sermão do Monte, ele não apenas ensinava, mas ao mesmo tempo que ele ensinava, ele falava daquilo que ele mesmo vivia. Ele é o bem-aventurado daquele texto e nós o seguimos. Agora Pedro está também ensinando-nos pelo seu exemplo: esforçar-me-ei, mesmo velho, mesmo idoso,
E nós sabemos como os idosos, eles têm pouca disposição para muitas coisas. E até certo ponto isso é natural, na verdade, e já gastaram muitas energias na vida, agora eles estão cansados. Mas ainda assim, Pedro diz: "Eu me esforçarei diligentemente". Que exemplo, irmãos, é o apóstolo Pedro, mas perto do Senhor Jesus Cristo, ele é muito fraco ainda. Perto daquele que veio, encarnou e continuou o seu propósito, fugiu daqueles que queriam matá-lo, porque não porque era covarde, mas porque ainda não chegara a sua hora, e seguiu até a cruz, até a morte, morte de cruz. Suou sangue no Getsêmani, mas ele sentiu a pressão da ira de Deus, mas ele continuou até o final. Ele sim foi o grande homem diligente e mostrou grande esforço, muito mais do que perdeu qualquer crente. E mais uma vez o apóstolo Pedro nos mostra a sua forma de ver a morte. Ele diz assim: "Me esforçarei diligentemente, vou fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida". E ele fala aqui na linguagem do Êxodo. A morte para Pedro é como o Êxodo. E lá em Lucas 9:31, diz o texto: "Os quais apareceram em glória", falando de Moisés e Elias. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, do seu êxodo. Falava com Cristo, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Cristo também cumpriu um êxodo, saindo de Jerusalém, personificando o seu povo. Ele cumpriu o êxodo, saindo da cidade santa e morrendo na cruz, em nosso lugar. E assim ele nos deixa exemplos, irmãos. Mas diferente do êxodo de Cristo para a cruz, de Jerusalém para a cruz, nós saímos da Babilônia para a Nova Jerusalém. Esse é o nosso êxodo, essa é a nossa partida, juntamente com o apóstolo Pedro. Ele diz mesmo depois da minha partida, o nosso êxodo não é para um lugar hostil, o nosso êxodo é um êxodo invertido. Uma vez que Cristo sofreu em nosso lugar, nós partimos para a felicidade eterna. Pedro conclui as suas palavras, dizendo: "Eu conservarei lembrança de tudo", para que em todo o tempo vocês lembrem dessas coisas. Ele quer uma perpétua lembrança, e ela só pode ser cumprida, meus irmãos, não por causa de Pedro, mas por causa do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos falou em João 14, 25 e 26, do Espírito Santo, da sua obra. Ele disse, João 14, 25 e 26, "Isto vos tenho dito ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito". Quando o crente lembra de alguma verdade, pode saber, é o Espírito Santo que está agindo. Não é a sua mera memória, não é o seu mero conhecimento, não é o que ele leu apenas, mas é o Espírito Santo que age por detrás, o lembrando. Irmãos, que texto que nos mostra a importância de lembrarmos verdades que já sabemos. Muito mais do que lembrar algum alguma algum assunto que já lemos, ou como se faz determinada coisa em casa, ou como se procede com um determinado processo burocrático junto a alguma instituição. Muito mais do que lembrar qualquer outra coisa, precisamos lembrar as palavras de santificação. Vimos então aqui a prontidade em lembrar do apóstolo Pedro, vimos aqui o compromisso em lembrar, e agora em terceiro lugar, vimos aqui o seu esforço em perpetuar.
Quais são as aplicações que o Senhor tem para as nossas vidas? Em primeiro lugar, lembre o seu irmão. Lembre o teu irmão da santificação. Muitas vezes, meus irmãos, nós inferimos que os irmãos, eles lembram das coisas e nós não precisamos falar para eles, porque eles já ouviram várias vezes ao longo de suas vidas. Então nós estaremos incomodando, nós estaremos até ofendendo o irmão, se nós formos ali falar daquilo que ele já ouviu. Talvez de algo que ele mesmo já nos ensinou. Ora, se isso fosse verdade, nós não precisaríamos lembrar, ou melhor, ser lembrados. E não é isso que a Escritura está fazendo comigo e com você agora? A prontidão em lembrar, o compromisso em lembrar, o esforço em perpetuar, as palavras de santificação. Inclusive aqueles que têm mais tempo no evangelho, eles precisam ser lembrados. Todos nós, todos, os que têm mais tempo, os que têm menos tempo. Todos precisamos ou aprender de início, ou ser lembrado daquilo que já aprendemos. Por isso não fique constrangido se você tiver que ir até o irmão e lembrá-lo de algo que aparentemente ele está esquecendo. Porque nós esquecemos. Mas lembrem os seus filhos, porque eles esquecem rápido. Eles imitam a nós, eles são nossos filhos, não é? Eles se assemelham a nós. Se nós esquecemos, eles também se esquecem. Tenhamos a paciência que a Escritura aqui está tendo conosco de lembrá-los. E como por vezes nos falta a paciência para lembrar os nossos filhos. Como por vezes, às vezes, pensamos que eles estão fazendo de propósito, por rebeldia, mas eles estão esquecidos. E eles precisam ser lembrados. Precisamos ter paciência com eles. Oficiais e aspirantes, aqueles que desejam o oficialato, como nós precisamos ser prontos e compromissados com o apóstolo, como o apóstolo Pedro. A prontidão, irmãos, nos fala que nós precisamos ter em nossa memória toda a bagagem da história da redenção. É preciso ter em nossa mente a Bíblia. É por isso que é muito exigido especialmente de um ministro, mas também dos presbíteros regentes, que eles saibam ensinar, que eles se dediquem ao ensino. Nós vemos hoje muitas vezes presbíteros, irmãos piedosos, mas que não são aptos ao ensino. Foram eleitos presbíteros, não deveriam. Porque a Escritura é clara em dizer que o presbítero, o bispo, deve ser apto para ensinar. Isso nos lembra também a prontidão que o presbítero, seja regente ou docente, deve ter para ensinar. A prontidão nos mostra que nos lembra que chegará alguém em uma hora que nós não marcamos com aquela pessoa necessitada de um ensino e nós precisamos estar prontos para lembrá-la. Por isso, então, nós precisaremos sim nos debruçar em estudar, em ler, mas haverá momentos que Deus não nos dará tempo para isso. Nós precisamos estar prontos. Prontos. Que o Senhor seja conosco, que você se lembre, você e eu, meu irmão, presbítero, ou aqueles que desejam ser presbíteros, se lembrem que o Senhor Jesus é o supremo pastor e ele é a própria palavra encarnada. Ele nunca se esqueceu, mas ele sempre andava pronto, mesmo inclusive quando não dormia.
Ele estava pronto para pregar a Escritura. Pronto. O seu ânimo estava pronto. A sua mente estava pronta. Ele era um homem sob efeito das consequências do pecado, mas ele sempre estava pronto para ensinar aqueles que precisavam. Então, aprendamos com ele. Então, recorramos a ele quando falharmos. Então, peçamos a ele que nos ensine, que nos ajude a vasculhar o nosso coração. Mas o que é exigido do presbítero é que ele esteja pronto, pronto para ensinar as palavras de santificação. Que Deus seja conosco, que ele nos ajude. Membros comuns, vocês também estão incluídos nessa palavra. Vocês também precisam ter nos lábios as palavras de Cristo, é isso que está escrito lá em Colossenses 3,16. E eu peço que você abra a sua Bíblia, porque talvez você não se lembre, ou não conheça esse texto tanto quanto você precisa conhecer. E Colossenses 3,16 está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, ensinai-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Paulo não está falando apenas aos presbíteros, ele está falando a toda a igreja. Crente, membro comum, você não deve se assentar neste banco, ou quando alguém precisa ser ensinado. Você não deve se assentar descansando, pensando, tem presbíteros na igreja. É eles que devem ensinar. Sim, eles devem ensinar. Mas se um irmão seu precisa de instrução, ela deve estar nos seus lábios, habitando ricamente. Seja homem, seja mulher, seja adulto, seja jovem, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Como irmãos, uma igreja que cumpre isso traz mais conforto para o trabalho dos presbíteros. Uma igreja que não sabe se aconselhar mutuamente, se instruir mutuamente, traz mais encargos, mais trabalho para os presbíteros, inclusive em nossa igreja, que temos poucos no conselho. Mas se uma igreja, cada um se dedica a aprender a escritura para poder dar, ainda que seja um pouco da escritura para o seu irmão, o pastor e os presbíteros não precisarão sempre ser consultados. Não é que nós, oficiais, queiramos nos excusar, nos desculpar do trabalho para o qual fomos chamados, me entenda bem. Mas é que a escritura está dizendo que vocês, todos, devem se instruir, devem ter em si, habitando ricamente a palavra de Cristo, e se instruir e se aconselhar mutuamente. Que vocês também contem com o Senhor Jesus Cristo, aquele que é a palavra encarnada. Que vocês se dediquem a estudar, a lê-la, para que lembrem-se e aprendam. Mas infelizmente, irmãos, em situações de entretenimento, de bonança, de sofrimento intenso, nós somos tendenciosos a esquecer verdades que nos dão esperança e coragem. E é por isso que precisamos ser lembrados. Que o Senhor nos dê arrependimento, porque o próprio esquecimento é um pecado. Um dos mandamentos, resumos da lei, nos diz isso. O esquecer-se de uma verdade bíblica é pecado, porque mostra que ela não está no devido local do coração. Mostra que nós colocamos outra coisa ali. Valorizamos outras coisas. Nós não deixamos outras coisas. Nós não esquecemos outras coisas que não são tão importantes quanto a Escritura. A nossa memória é assim, não é verdade?
ela é seletiva. Então, se nós não usamos, nós esquecemos. Você sabe como funciona. Se esquecemos da escritura, é porque não estamos praticando ela. Estamos colocando outra coisa no lugar. Ó, irmãos, como nós precisamos lembrar a escritura, como o homem no lar precisa lembrar a escritura, esperando a si, a sua esposa e aos seus filhos, não esperando o pastor e os presbíteros. Que o Senhor Deus, ele nos ajude a perceber o valor dessa palavra. Que ele nos ajude a diligentemente aprender da escritura e nos lembrar daquilo que nós já aprendemos. Que ele seja conosco, em nome de Jesus. Amém.